Bolsonaro está muito abalado emocionalmente, o que é óbvio, já que ele tem diversos problemas na justiça. Problemas esses de várias naturezas, tanto de natureza política quanto criminal. Amanhã mesmo ele vai ter que ir até a sede da Polícia Federal prestar depoimento sobre o caso das joias, um escândalo que tem inúmeras contradições provocadas pela própria defesa do Bolsonaro. E eu particularmente acredito que ele não tenha a mínima condição de solucionar todas essas contradições. Por isso que a prisão por peculato começa a ficar cada vez mais à vista do Bolsonaro. E também amanhã, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, vai prestar depoimento também sobre o caso das joias. E a imprensa já apontou que ele vai jogar uma contradição no colo do Bolsonaro. E eu quero que você coloque nos comentários, você gosta de ver o Bolsonaro desesperado e emocionalmente abalado? Você acha que ele vai conseguir solucionar todas essas contradições? Se você acha e espera que o Bolsonaro se dê mal, deixe seu like e se inscreva no canal. Ele está super abalado, pessoal, também por conta de toda a informação que nós obtivemos com relação ao seu ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, porque nós ficamos sabendo que o Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça preparou um super relatório detalhado dos locais onde o Lula foi mais votado do que o Bolsonaro no primeiro turno. E graças a esse relatório, o Anderson Torres pode ter articulado, trabalhado na estratégia daquela operação da Polícia Rodoviária Federal que provocou bloqueio nas estradas, dificultando a votação em Lula na Bahia. Já expliquei toda essa situação do Anderson Torres e como ele ameaça Bolsonaro com uma delação premiada, link aqui no card. E esse episódio do Anderson Torres desesperou ainda mais o Bolsonaro, porque isso complica politicamente, a cassação dos seus direitos políticos fica cada vez mais certa. Só que ele está também preocupado com a sua situação criminal, porque ele pode ser preso. Tanto que ele faltou no trabalho ontem. Segunda-feira, dia 3 de abril, foi o primeiro dia de Bolsonaro como presidente de honra do PL. E há uma grande expectativa que o Bolsonaro atue no partido, seja um grande puxador de votos, principalmente para o ano que vem, na disputa municipal. Só que aí o que aconteceu? O Bolsonaro faltou, pessoal. O Bolsonaro faltou. No primeiro dia de trabalho, ele faltou. O que é óbvio, né? Bolsonaro e trabalho são como água e óleo, eles não se misturam. Bolsonaro detesta mais o trabalho do que ele detesta o Jair Renan. Talvez não, né? Já que ele odeia aquele menino muito. Mas o Bolsonaro faltou. Ele pode ter faltado pela preparação que ele está tendo para o depoimento de amanhã. Essa é uma informação do colunista Paulo Capelli, do Metrópolis. Nós ficamos sabendo que Bolsonaro passou praticamente o dia todo da segunda-feira em reunião com seus advogados e também com Michele Bolsonaro. Ou seja, com todas as partes interessadas nesse caso do escândalo das joias. E ele ficou preparando o seu depoimento, porque esse depoimento do Bolsonaro amanhã, ele é crucial. As investigações contra ele estão se fechando e ele vai ser condenado por peculato nesse escândalo das joias, porque ficou um caso assim muito estranho. E aí ele diz que tá tranquilo. Não, tô tranquilo, eu vou me sair bem, esse caso não vai me dar dor de cabeça. E eu particularmente acredito que isso é uma mentira por parte do Bolsonaro. É impossível ele estar tranquilo nesse caso diante de tantas contradições que foram apresentadas pela defesa de Bolsonaro e pelo próprio ex-presidente e depois foram desmentidas. A primeira farsa que caiu, ou a primeira contradição que surgiu, foi que Bolsonaro disse que os presentes eram presentes para ele, eram presentes personalíssimos. Mas o Anderson Torres, no depoimento, Anderson Torres não, o Bento Albuquerque, no depoimento que ele prestou à Polícia Federal, ele criou uma história amalucada para tentar proteger o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele jogou uma contradição para o ex-presidente. Porque ele disse, olha, os presentes eles sempre foram para o governo brasileiro e nunca para o Bolsonaro. O Bolsonaro falava que os presentes sempre foram para ele. Primeira contradição. A segunda contradição é que o Bolsonaro afirmou, dizendo que ele só ficou sabendo desse caso através da imprensa. Só que na própria entrevista ao programa Pânico ou a Jovem Pan, o Bolsonaro disse que ele trabalhou para a liberação dessas joias. Então como que ele ficou sabendo pela imprensa, sendo que a liberação das joias houve toda uma tramitação ao longo de um ano praticamente? Então mais uma contradição. E por fim, o Bolsonaro acabou falando que houve uma discussão dele com a Michele sobre o que eles poderiam fazer caso recebessem essas joias. Se ele só ficou sabendo depois da imprensa e essa discussão ele tinha com a Michele antes, então ele já sabia. E a Michele também sabia dessas joias pelo fato de que
Ora, pera lá, né? Se Michele falou que ela não sabia e depois ela discutia com o Bolsonaro o que poderia fazer, então tem muitas contradições e eu já falei como que o Bolsonaro usou esse caso das joias para atacar Michele, link aqui no card. E são tantas contradições que eu particularmente não acredito que o Bolsonaro vai conseguir solucionar todas. Por isso que, na minha opinião, ele vai ser preso por peculato no mínimo. E na sua opinião, Bolsonaro vai ser preso? Coloque nos comentários e se inscreva também no canal. E as contradições, elas podem aumentar, porque amanhã, ao mesmo tempo que o Bolsonaro estiver prestando depoimento, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, um faz-tudo estilo Fabrício Queiroz, inclusive trabalhava, assim como o Queiroz, na rachadinha da Michele Bolsonaro. Se você não sabe essa história de Michele envolvida em rachadinha no Palácio da Alvorada, link aqui no card, porque o Mauro Cid também está envolvido nisso. E é óbvio que esse depoimento do Mauro Cid já vai estar completamente acordado com o depoimento do Bolsonaro. Não vamos ser ingênuos aqui e achar que o Mauro Cid vai lá, vai delatar o Bolsonaro, não vai. Mas a imprensa já tem a informação que o Mauro Cid ele vai adotar um depoimento mais lógico do que o fantasioso, do que a fantasiosa versão que a defesa do Bolsonaro tem apresentado. O Mauro Cid vai falar o seguinte: eu agi amando do Bolsonaro. Não tem jeito. Como que ele, Mauro Cid, iria fazer tudo o que ele fez para tentar liberar a joia se não fosse com o Bolsonaro mandando? Então esse é o depoimento mais lógico. Só que a lógica do depoimento do Mauro Cid contradiz o Bolsonaro, que falou que só ficou sabendo pela imprensa. Só que mesmo o Bolsonaro sustentando essa versão, a Polícia Federal já apontou um forte indício de que o Bolsonaro estava sim envolvido, tinha conhecimento e trabalhou para a liberação de todas essas joias em todos esses momentos. Porque existe o ofício justamente dado ou expedido pelo Mauro Cid. Então a polícia ela já fecha o cerco em torno do Bolsonaro nesse caso das joias. E aí, peculato, o que é peculato? É quando um agente público, pode ser o presidente da República ou pode ser um funcionário público da repartição pública aí da sua cidade. É quando ele surrupia um bem público. E foi isso que Bolsonaro fez. Porque as joias não eram para ele, mas sim para o Estado brasileiro. Mas não é somente o crime de peculato que nós temos nesse caso envolvendo as joias. Porque depois que toda essa investigação for concluída, uma nova tende a ser aberta para nós averiguarmos o real motivo que forçava ou fazia com que o governo saudita entregava presentes tão caros para a família Bolsonaro. Porque eram presentes para Bolsonaro, eram presentes para Michele, que fogem totalmente do comum para uma situação diplomática como essa. Além do que, foi falado que essas joias que estavam no ministério, as joias do Bolsonaro, né, que acabaram passando pela alfândega, elas eram expostas ostensivamente no Ministério de Minas e Energia. Então é um caso muito estranho, com muitas contradições, e todas essas contradições vão arrastar Bolsonaro para o fundo do poço da prisão.